Nós temos 4 medidas de tendência central: a média aritmética, a média aritmética ponderada, a mediana e a moda. A média aritmética é aquela mais simples, mais comum, conhecida pela maioria das pessoas, e é chamada normalmente só como média. Aqui nós temos a idade de 5 pessoas, 22, 20, 21, 24 e 20 anos, para fazer a média aritmética dessas 5 idades. Nós somamos as 5 idades e dividimos, pela quantidade, que é 5. Então, a média de idade dessas pessoas é de 21,4 anos. Aqui eu tenho um outro exemplo de registros de temperatura, E eu tenho 6 registros de temperatura: 14 graus, 15 graus, 15 graus, 18 graus, 20 graus e 23 graus. Novamente, a gente soma esses registros e divide pela quantidade. Se são 6 registros, vou dividir por 6. Então, a média de temperatura foi 17,5 graus. E tenho aqui a nota de um aluno em 4 bimestres, numa determinada disciplina. No primeiro bimestre ele tirou 7,5, no segundo 8,5, no terceiro 10 e no quarto 7. Como fazer a média dessas 4 notas? Somo as 4 notas e divido por 4. Isso vai dar 8,25. 8,25 é a média desse aluno nos 4 bimestres, é a média anual dele, Qual a diferença da média ponderada para a média... Qual a diferença da média aritmética simples para a média ponderada? A média ponderada, ela tem pesos diferentes em cada valor. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um aluno que tirou, no decorrer do bimestre, ele tirou 6,5 numa atividade que tinha peso 2. Tirou 7 numa atividade que tinha peso 3. Tirou 6 numa atividade que tinha peso 1 e 7 numa atividade que tinha peso 2. Quando essas atividades têm pesos diferentes, a gente tem que fazer isso, multiplicar pelos pesos, depois somar esses resultados e dividir pela quantidade total, não quantidade só de nota, quantidade dos pesos. É como se esse 6,5 valesse para 2 coisas, é como se esse 7 valesse para 3 coisas, é como se esse 6 valesse para 1 e o 7 para 2. Então, eu não tenho apenas 4 notas, eu tenho 2, mais 3, mais 1, mais 2. Eu tenho que somar os pesos. Então, eu não posso simplesmente dividir por 4, como era uma média aritmética simples. Na média ponderada, eu tenho que dividir pela soma dos pesos, tá? Que deu 6,75. Aqui eu tenho uma situação que eu posso usar esse princípio de média ponderada para calcular uma média aritmética. Se eu tiver esses números 777, 99999 11 11, para tirar médias desses números. Ou eu somo todos esses números e divido pela quantidade total, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Ou eu posso fazer o seguinte, usando a média aritmética ponderada. Se eu tenho 3 números 7, eu faço 3 vezes 7. Se eu tenho 5 números 9, eu faço 5 vezes 9. Se eu tenho 2 números 11, eu faço 2 vezes 11. E aí somo pelas quantidades totais, E isso é que é o peso. Tá vendo que a quantidade maior de 9, ou seja, eu não tenho 9, eu tenho 5 9, por isso que ele tem que ter um peso maior. É assim que funciona também uma nota quando existe o peso. E aí resolvemos as multiplicações e somamos e dividimos, A média desses números deu 8,8. O que é a mediana? Mediana é o valor central quando eu coloco em ordem crescente todos os valores. Então, eu tenho aqui em uma classe foram anotadas as faltas durante 15 dias. No primeiro dia foram 3 alunos faltosos, no segundo dia 5 alunos faltosos, por aí foi. Então, eu tenho 15 valores, 15 quantidades de faltas daqueles dias, O que a gente faz para a gente achar a mediana? A gente pega esses valores e coloca em ordem crescente, Fui lá e coloquei os valores todos em ordem. Depois que eu coloco em ordem crescente, o valor do meio, o valor central, é a minha mediana. Então, se eu tenho 15 valores, quando eu divido ao meio, eu tenho 7, 7
e um valor no meio que é o 15º, né? Eu tenho 7 aqui, com mais 7 aqui, 14. Como essa quantidade é ímpar, 15, eu consigo identificar um valor aqui no meio que é o 3. Então, o 3 é a mediana desses valores. Assim que se calcula a mediana. Coloca em ordem crescente e o valor do meio, o valor central, é a mediana. Mas e se a quantidade for par? Como encontrar um valor central com quantidades pares? Aqui nesse outro exemplo, a gente pode ver o que fazer. Nós temos essas idades, 12, 16, 14, 12, 13, 16, 16 e 17, para encontrar a mediana. Eu vou fazer novamente o mesmo esquema, pegar essas idades, colocar em ordem crescente, só que eu não vou ter apenas um valor central, eu vou ter dois valores centrais, porque eu tenho aqui 8, né? 8 idades, quantidades pares. Se eu dividisse apenas ao meio, eu teria 4 de um lado, 4 do outro, eu não teria um valor central. Então, eu pego os dois valores centrais, que são 14 e 16, e tiro a média deles. A média aritmética, né? São dois números, que é só somar os dois e dividir por 2. Então, a nossa mediana será 15. E, por fim, a moda. A moda é o valor que aparece com maior frequência. Aqui eu tenho um exemplo. No exemplo do grupo de pessoas com idades de 2, 3, 2, 1, 2 e 50 anos, né? Eu tenho esses valores. Qual é o valor que aparece com maior frequência? É o 2, né? Tenho 3, 2 aqui. Então, a moda é 2. É simples de achar a moda. A moda é o valor que tem maior frequência. Aqui eu tenho outro exemplo de moda. No caso de um aluno que anotou durante 10 dias o tempo gasto em minutos para ir de sua casa à escola e cujos registros foram 15 minutos num dia, 14 minutos no outro, 18 minutos no outro, né? E assim sucessivamente. Esses 10 valores, eu vou ver qual valor que eu tenho mais frequência. Eu tenho quantos 15 minutos? 1, 2, 3, 4 15 minutos. 14 eu tenho 2, 18 eu tenho um só, eu tenho 25 e tenho 2, 16. Então, o valor que foi mais frequente aqui, que apareceu mais vezes, é o 15. Então, essa é a minha moda. Tem um outro exemplo aqui, um terceiro exemplo. Se as notas obtidas por um aluno foram 6, 7,5, 7,5, 5 e 6, qual será a moda? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 notas. Dessas notas, quais apareceram com maior frequência? Bom, o 6 apareceu 2 vezes e o 7,5 também. Então, eu não tenho uma nota apenas que apareceu com maior frequência. Eu tenho duas notas. Eu tenho 6 que apareceu 2 vezes e 7,5 também. Então, nós dizemos que a moda é 6 e 7,5. Ou seja, nós temos um exemplo de uma situação bimodal, tá? Nós temos duas modas. E quando acontecer de não ter repetição, é porque eu não tenho moda, então é amodal. Aqui eu tenho um exemplo, né, de uma sequência de situações em que não tem repetição. Então, nessa situação que não tem moda, é amodal.